Olá, nós somos do grupo F, iremos fazer a apresentação do trabalho da matéria Educação Tributária, Teoria e Prática, e iremos falar sobre a destinação do imposto de renda para doações e doações a partidos políticos. Destinação do imposto de renda. Ao término do preenchimento da declaração de imposto de renda no modelo completo de pessoa física, você pode transformar parte desse imposto em doação para algumas instituições. As instituições são de apoio à criança, adolescente e idosos. É, existe uma norma de até 6% do imposto devido total que você pode encaminhar para essas instituições. É necessário que você avise essa entidade beneficente, informar ela através de algum contato e sugerimos que pesquise projetos sociais no site da prefeitura, do governo estadual ou do governo federal. Bom, pessoal, dando sequência aí às questões da doação e como elas podem ser deduzidas aí do seu imposto de renda. Meu nome é Antônio, eu vou falar um pouquinho mais detalhado de cada um aí dos critérios de doação que podem ser deduzidos. Então, a gente tem aí dos critérios, a gente tem as doações feitas ao direito da criança e do adolescente e do idoso, as doações ou patrocínios feitos ao incentivo da cultura, a programas de incentivo à cultura, à atividade audiovisual, ao esporte e atenção à saúde das pessoas com deficiências e doença oncológica. E todas essas doações ou patrocínios, elas têm que ter aí as informações, né, do beneficiário, o nome, o CNPJ e também uma descrição e cada uma dessas doações determinadas ao código de cada um desses critérios, tá? Então a comprovação se faz essencial. Bom, essa é a tabelinha da receita que mostra aí o código de cada uma delas, tá? E você pode encontrar lá no programa da receita mesmo, tá? E aí você coloca aí você pode ver o código, a descrição, o beneficiário e também os detalhes aí do cadastro, né? Que é o CPF ou o CNPJ. Bom, agora falando um pouquinho sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, as doações feitas a esse estatuto, né, que relacionam a esse estatuto, elas têm que ser feitas para ser deduzidas a fundos controlados pelo Conselho. Então, não é qualquer entidade assistencial que você consegue deduzir do seu imposto de renda, tá? E todas essas doações, ela tem que ter a comprovação aí por um documento emitido pelo Conselho. Ela entra no limite de 6%, né? Essa doação você tem um limite de ser deduzido 6% do imposto total, né? O imposto de renda total apurado na declaração aí do seu ano calendário, né? E no caso do Estatuto da Criança e do Adolescente, o código é o 40. Bom, dando sequência, agora falando sobre as doações ou patrocínios feitos aí para o incentivo à cultura. Esses projetos, né, que você realiza a doação ou patrocínio, eles têm que estar aí nos critérios do MINC, né, que é o Ministério da Cultura, ou pela Agência Nacional do Cinema, que é a Ancine. Então, todo esse recurso doado ou patrocinado a esses projetos tem que ter uma relação aí com o MINC, tá, ou pela Ancine. E eles entram aí dentro daqueles 6%, né? O somatório lá de diversas doações que eu comentei anteriormente, o incentivo à cultura entra e o código é o 41. Aqui estão os elementos aí que se enquadram no incentivo à cultura. Nesse caso, né, a dedução ela é apenas aí de 80% do somatório das doações e 60% do somatório dos patrocínios, né? Então não é a totalidade deles. Lembrando aí do limite dos 6% no somatório total, tá? Os outros critérios do incentivo à cultura já entra aí no valor de 100%. Então, nesses critérios aí de A até H, você consegue, né, entrar lá como dedução 100% deles, tá? Eles entram aí no critério dos 6%, só que 100% das doações. Dando sequência à atividade audiovisual, essas aí também só projetos e programas aprovados previamente pela Ancine, né, a Agência Nacional do Cinema, e todos os incentivos em espécie, você tem que ter lá o recibo de depósito nos termos da Ancine. Então não adianta ser qualquer depósito, você tem que ter lá sua comprovação.
como dito anteriormente, a comprovação ela é essencial e ela entra aí também no limite dos 6%. Então, o somatório de todas essas últimas que eu comentei, elas entram aí no 6%. Tá? O código dessa do audiovisual é o 42. E aí estão os elementos e critérios aí adotados para a entrada aí em programas de incentivo à atividade audiovisual, lembrando que aprovados pela Ancine. Os itens 1 e 3 também condicionados aí aos critérios da CVM, tá? Investimentos do mercado de capitais. Dando sequência, o esporte também entra na questão dos 6% e projetos aprovados pelo Ministério do Esporte, tá? E dentre essas doações ou patrocínios, nada desse valor pode ser destinado ao recurso para pagamento de atletas. Então, se essas doações forem destinadas a pagamento de atletas, você não consegue aí fazer a dedução, tá? Bom, por fim, a gente tem a doação ao Conselho do Idoso. Ela é similar lá, né, ao às doações ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que só podem ser deduzidas doações realizadas a projetos efetuados por fundos controlados pelo Conselho Nacional do Idoso, ou distrital, estadual ou municipal, tá? E comprovados aí por documentos emitidos pelo Conselho. E dentre todas essas classes que eu comentei, né, de doações, o somatório delas que entra aí na questão dos 6%, tá? Então você faz aí o somatório de todas essas doações a essas classes e desse somatório você pode aí deduzir apenas 6% do imposto de renda, tá bom? E o código é o 44, o código do Conselho do Idoso. Temos também doações destinadas à atenção da saúde da pessoa com deficiência. Essas doações devem ser feitas a programas e projetos aprovados pelo Ministério da Saúde, atrelado ao Plano Nacional de Saúde. Ele é limitado a 1% do imposto sobre a renda devido apurado. E tem que ser feito para entidades sem fins lucrativos. Os comprovantes da doação ou patrocínio são o número de ordem, o nome, o número de inscrição do CNPJ e o endereço do emitente, o nome, o número de inscrição do CPF do doador, a data da doação e o valor recebido, o ano calendário a que se refere a doação e o ato do Ministério da Saúde que autorizou a captação de recursos. No caso do comprovante da doação em forma de bens, deve-se apresentar transferência de quantia em dinheiro, transferência desses bens ou imóveis, comodato ou concessão de uso de bens imóveis ou equipamentos, a realização de despesas em conservação, manutenção ou reparo nos bens móveis, imóveis e equipamentos, inclusive os referidos no inciso 3, fornecimento de material de consumo hospitalar ou clínico, de medicamento de produtos de alimentação. É importante ressaltar que esse valor não deve ultrapassar o valor de mercado deles. Doações, atenção oncológica. Agora trataremos sobre as doações ligadas à prevenção e combate ao câncer, que pode ser feita também no término da declaração do imposto de renda. Também são limitados a 1% do imposto sobre a renda devida apurado. Deve-se utilizar o código 46 para esse tipo de doações ligadas ao câncer. Também são projetos e programas que são aprovados pelo Ministério da Saúde, também atrelados ao Plano Nacional de Saúde. Deve-se atentar a esses 7 itens que devem estar preenchidos devidamente e com dados corretos. Bom, me chamo Matheus Hernandes e eu vou falar sobre os critérios para as entidades. Elas devem ser certificadas como entidades beneficentes de assistência social, qualificadas como organizações sociais ou qualificadas como organizações da sociedade civil de interesse público. E a forma de comprovar a doação desses bens, né? Pode ser por transferência de quantia em dinheiro, transferência de bens móveis ou imóveis, comodato ou cessão do uso de bens imóveis ou equipamentos, realização de despesa em conversão, manutenção ou reparos nos bens móveis, imóveis e equipamentos, fornecimento de material de consumo hospitalar ou clínico, de medicamento ou produto de alimentação, não podendo ultrapassar o valor de mercado.
Agora iremos falar de doações em espécie e doações em bens e direitos. Tanto quem fez quanto quem recebeu a doação devem declarar, independente do grau de parentesco e amizade. Aqui a gente vai tratar somente aqueles que realizaram as doações. No campo de doação efetuada, você pode colocar o código 80, que é doações em espécie, ou 81, que é doações em bens e direitos. Informar o CPF do destinatário e informar a quantia do bem e o valor em dinheiro doado. No caso de doações de bens e direitos, como aqui do lado, na ficha de bens e direitos deve-se localizar o bem doado na lista. E em discriminação, informar a doação e para quem foi doado, junto ao CPF do destinatário. No campo situação, em 31/12/2020, colocar 0. Dando continuidade ao tema de doações na declaração do imposto de renda, meu nome é Lucas Caprioli e vou exemplificar um pouco sobre doações a partidos políticos. Tais doações devem ser declaradas no imposto de renda. De acordo com a Resolução 23607 de 2019, pessoas físicas podem doar ou contribuir em dinheiro ou estimáveis até o limite de 10% dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior. Porém, tais doações a partidos políticos, segundo a legislação tributária, não são dedutíveis do imposto de renda para a pessoa física. Para fazer a declaração, basta discriminar o valor, o CNPJ, o nome do candidato ou partido político na ficha específica denominada Doações a partidos políticos e candidatos a cargos eletivos. Agradecemos ao Grupo NAF da FEA-USP Ribeirão Preto pela oportunidade e ao professor Almauri. Trabalho feito por Antônio Dovalle, Lucas Tomé Caprioli, Matheus Hernandes e Hernan Ortega.